gostaria de falar que eu fico impressionado com o despreparo intelectual e pessoal de algumas pessoas. O problema é que a gente tem visto que o movimento estudantil está colocando como pautas principais o que tem dentro do partido. Ou seja, muita gente chega aqui no movimento estudantil e fala que a bandeira principal é o que está acontecendo na Grécia, a troca de ministros do governo Dilma. Sobre ter pessoas no partido que são do PSDB, isso é verdade. Tem gente na reação que é do PSDB, tem gente que é do PV e tem gente que é do PT, inclusive. Eu sei que aqui na USP o PT hoje em dia é direita, até extrema direita, mas pelo que a minha informação diz, ele ainda é um partido de esquerda. Meu nome é Márcio Becker, eu sou militante do PT, porque eu, como participante da esquerda que chegou ao poder no Brasil, apartidarismo significa, no nosso caso, que não existe um partido por cima da chapa. Se alguém sugere um outro termo para definir essa situação, a gente aceita. Porque a questão é apartidarismo do ponto que nós não estamos defendendo uma ideologia de um partido, mas o que se discute é a metodologia para se atingir os fins. Se o reitor tiver alguma decisão que seja boa para os estudantes, a gente vai aplaudir. Você está perguntando para a gente a gente tem rabo preso com a reitoria? A generosidade, ela existe. Existem pessoas, o capitalismo tão criticado por todos aqui dentro, ele não é simplesmente o explorador, ele também é generoso. E ele ameaçou, é verdade, ele ameaçou. Eu posso terminar de falar? Deixa eu... Eu costumo ouvir as pessoas quando elas estão falando. Ele ameaçou, eu não concordo com essa atitude, ninguém, a gente já conversou a respeito. Ele ameaçou, disse que estava armado, mas não estava. E os membros do movimento estudantil que estavam lá chamaram a polícia, que foi revistar o carro dele e o próprio Rodrigo. Vocês caricaturam a gente, falam que a gente tem determinadas posições, colocam a gente como se a gente fosse inferno. Meu Deus, gente, muito de cada um se colocar. Não houve o que você está dizendo, que um membro nosso foi contra o homossexualismo. Isso não aconteceu. Isso foi tirado do Twitter, vocês interpretaram dessa forma. Foi uma questão relativa a câncer também. Disso vocês não falaram, né? Muito engraçado. E o que ele quis dizer foi totalmente outra coisa. Ele não é contra o homossexualismo, ele está ali. Se você quiser conversar com ele, ele é... Pede pra não interromper, por favor. Agora vocês me desculpem, eu já participei de ocupação. Quando ocupação, você entra com a porta aberta, você não arromba. Ocupação, você entra durante o dia. Oi, a Chapa Reação acha que a USP teve um papel elementar na ditadura militar. Ela ajudou pra caramba. A ditadura militar, infelizmente, foi uma coisa que aconteceu na nossa história, foi uma vergonha para o Brasil, mas aconteceu. E o que acontece é o seguinte, a nossa chapa acha que não é revivendo a luta de ontem que você vai conseguir fazer um movimento que atenda às necessidades de hoje. O que acontece é o seguinte, a gente tem que aprender com o que aconteceu, tem que aprender com a história, a gente tem que saber que coisas horrorosas aconteceram quando você se omitiu, quando você deixou que outro tomasse o poder no seu lugar. E o que aconteceu na ditadura militar foi justamente isso, você não ouviu o outro, você simplesmente matava o outro, você perseguia o outro. Eu quero perguntar pra vocês acham que vocês fazem diferente? Porque às vezes eu tenho a impressão que a partir do momento que você... Não no sentido de matar, né, gente? Eu quis dizer no sentido... Então, não é tão absurdo o que a Irina falou. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada.